Vamos salvar. E agora? E agora, vocês estão me ouvindo? Oi, dá para ouvir agora? Está aparecendo aqui o sinalzinho verde aqui no Google. Ah, então beleza. Pronto, resolvi. Então tá. Deixa eu abrir aqui a apresentação. Eu tenho esse microfone aqui e eu acho que eu estava ajustando ele, eu acho que eu quebrei ele literalmente 5 minutos antes de começar. Deixa eu ver aqui. Bom, ok. Vou botar aqui na apresentação. Pronto. Bom, eu vou falar do vieses cognitivos, cognitive biases. É um assunto que ele está relacionado, às vezes indiretamente, às vezes diretamente, dependendo do bias que a gente está falando, do viés que a gente está falando com game design, mas essencialmente é um assunto que cobre tanto coisas que pode cobrir, né, potencialmente, decisões no game design, mas também, mais importante, decisões no mercado como um todo. Vocês ainda estão sem som, sério? Porque aqui o meu Google Chrome ele fica com a barrinha verde aqui que tá rolando o som. O Roberto ele conseguiu com áudio. Às vezes, se você tentar pelo YouTube, você consegue ver lá. Não sei, talvez. Se todo mundo ainda tiver sem áudio, pode ser lag também, que vocês ainda estão vendo meu vídeo quando eu comecei. Então, eu acho que pelo YouTube funciona de qualquer forma. Eu vou começar, se vocês continuarem com problema, eu vou tentar reiniciar aqui alguma coisa. Mas, enfim, então, no YouTube. Então, tá bom, beleza. Então, o que eu estava falando são coisas que podem afetar o seu game design, mas como game designer, você também deveria ser, idealmente, também um business owner, né? Você tem que encarar o seu game como... É meio que como abrir um novo negócio, abrir uma nova loja, alguma coisa desse tipo. É claro que se o seu game não for free to play, ou seja, não tem loja dentro dele para você literalmente vender IAPs e tudo mais, o game ainda assim ele é um produto que você tem que comercializar. E assim, a natureza de um game é que ele é um pouco diferente dos outros produtos de entretenimento digital, porque ele demanda muito mais tempo e comprometimento do jogador do que um livro ou um filme. Um livro, razoavelmente, talvez seja o mesmo tempo, dependendo da velocidade que as pessoas leem, mas certamente mais do que 2 horas de um filme seria ideal para um game. Né? E existe a natureza interativa também. Então, o que você faz ali dentro, você meio que cria uma experiência que ela é dinâmica. Então, você tem que... assim, é diferente de você criar uma experiência estática com um roteiro definido. De modo que algumas dessas que eu vou apresentar podem ajudar você a colocar o seu game mais como um produto ou um serviço no mercado, especialmente se ele for free to play, se ele for modelo F2P, né? Free. Bom, então, vou passar aqui para o primeiro slide. Tá. Então, o que é um viés cognitivo? O viés cognitivo ele pode ser encarado como um bug no cérebro. Bug entre aspas, obviamente, porque basicamente o que acontece é que existem fatores no mundo moderno, principalmente os fatores relacionados a
matemática e estatística, que nós não evoluímos, o cérebro não evoluiu para cuidar desse tipo de coisa. Quando nós evoluímos, quando o nosso cérebro começou a formar as estruturas que nos habilitam a pensar, ele ainda tinha objetivos específicos, em particular o objetivo de sobrevivência. Então, esses objetivos, digamos assim, primordiais, né, sobrevivência, procriação, felicidade, etc., ainda afetam a forma como nós vemos o mundo, e num mundo que é cada vez mais científico, e assim, do ponto de vista de categorizar as coisas, e do ponto de vista de usar a matemática para tomar decisões e tudo mais, esses bugs, entre aspas, eles muitas vezes nos prejudicam. Tá? E é quando bancos, seguradoras, etc., tomam proveito disso. Mas não apenas bancos e seguradoras, mas, na real, qualquer tipo de negócio. Tá? Então, vocês vão ver que... Vocês vão ver várias similaridades com a experiência de vocês no dia a dia, em relação aos meus próximos 10, 15 slides. Então, é meio que um bug, essencialmente uma distorção no padrão de julgamento, que por algum motivo nossa rede neural evoluiu a partir dessas distorções, por algum motivo de sobrevivência, ou por algum motivo de reprodução, procriação, etc. Mas só que ele é logicamente incorreto, ele é uma falácia, ou matematicamente incorreto, e às vezes fortemente irracional. Racional no sentido de que, racional sendo definido como uma decisão que você toma com fatos concretos e 100% baseado em, digamos assim, cálculo. Não, o ser humano se comporta muito diferente disso. Inclusive os seres humanos que cuidam de finanças. Então, existem muitos tipos de negócio que usam esses viés cognitivos, talvez quase todos, mas e alguns viés, ou vários deles, para aumentar vendas, essencialmente, não para vender mais. Propaganda, então, ela é fortemente baseada em alguns poucos viés que a gente tem. E games, do ponto de vista de negócio, do ponto de vista de produto, não é diferente disso. Embora alguns games designers gostem de pensar na profissão deles como algo de arte e tal, e alguns conseguem realmente criar experiências, assim, for the sake of the experience, ou seja, criar experiências para criar, né, novas experiências mesmo. Então vocês têm os designers famosos e tal, mas essencialmente os games são, como todos os outros formas de arte, entre aspas, ainda precisam ser vendidos, né? Então é isso. Bom, e também entender alguns desses viés pode ajudar vocês na vida pessoal também a evitar algumas armadilhas comuns que as pessoas caem. As minhas referências são esses 3 livros. Recomendo que vocês leiam os 3, inclusive. Esse livro aqui, Willpower, ele é esse autor aqui, o Roy Baumeister, ele é muito conhecido no meio da psicologia experimental, né? Ele está há 4 décadas fazendo experimentos, mais de 4 décadas, aliás, fazendo experimentos psicológicos diversos. Então, esse cara sabe muito, a literatura dele é muito vasta, e esse livro é o mais novo dele, acho que é o mais novo, Willpower, porque a linguagem é bastante acessível, né? Então é bem fácil entender. O segundo livro talvez seja o mais importante de todos, Daniel Kahneman. Ele também cita bastante, nesse livro ele cita bastante o Baumeister, inclusive, de tão bom que esses 2 caras são. Então, o Daniel Kahneman, ele está desde a década de 60 também fazendo diversos experimentos psicológicos. Ele conta até um pouco da história dele no livro, mas não é sobre ele. O livro é sobre tudo que ele descobriu a respeito do comportamento humano. É um livro imenso, mas
cada parte do livro vale a pena. E esse daqui é o mais fácil de todos de ler, eu acho, que ele é rápido. É o Predictably Rational, do Dan Ariely. Ele tem duas conferências no TED de 15 minutos, o Dan Ariely, você pode procurar o nome dele. E ele meio que resume tudo o que ele fala nesse livro. Obviamente que ele fala muito mais do que estão nas conferências, mas se vocês querem um quick peek, aí, dá uma olhada rápida, né, no trabalho dele, vocês podem ver essas duas conferências. É bem fácil achar. Bom, eu vou começar com o ancoramento. Bom, o ancoramento é quando todas as decisões humanas, elas nunca são feitas num espaço absoluto, tá? Elas quase sempre ou quase nunca são feitas. Elas quase sempre são feitas num espaço relativo. O que isso quer dizer? A gente toma decisões relativa ou comparando com outros aspectos da nossa vida ou com outros aspectos da realidade observável. Ou seja, em linguagem de gente, né? O que tem ao redor de você influencia a decisão que você toma. Mesmo que aquela coisa, às vezes, não tenha nada a ver com os fatores que estão ali em volta na hora, né? Então, isso acontece com frequência, e a forma como os negócios usam ancoramento para vender mais coisas e tal, criando esse tipo de efeito aqui, que eu destaquei aqui nesse quadro. Esse é um exemplo da vida real, o exemplo à esquerda aqui, esse aqui. No site da Economist, uma época, alguns anos atrás, eles estavam oferecendo assinaturas, né? E a primeira forma de assinatura, que era a assinatura online, esse daqui é a forma online, custava $59. A forma impressa custava $125, e a forma impressa mais online custava $125. Bom, que sentido faz você... Se você olhar para essa oferta, a primeira coisa que você pensa é por que diabos eu compraria só a forma impressa, se pelo exatamente o mesmo preço eu consigo a forma impressa e a forma online ao mesmo tempo, né? Bom, a razão está no resultado desse experimento aqui, esse experimento do Dan Ariely, ele conduziu com um número de estudantes, perguntando o que eles escolheriam. Então, 16% escolheram a inscrição online, né? Presumivelmente porque tem tablet e tudo mais, não precisa de impresso. 84% escolheu a versão impressa com a inscrição online e 0% a versão impressa. Porque, obviamente, é óbvio que a versão impressa é uma oferta inferior. Mas por que essa oferta existe aqui nessa lista? Existe por causa do fator à direita aqui. Porque ele fez o experimento removendo essa oferta, certo? Ele ofereceu para os alunos uma opção em que eles não tinham a oferta do meio, que é obviamente ruim. E o resultado foi o oposto. 68% escolheu a forma online e 32% escolheu a forma com impressa e online. E por quê? O que aconteceu aqui? Essa oferta do meio aqui era um ancoramento para a oferta de baixo. A Economist não pretendia vender uma única unidade desse troço aqui. É irrelevante. O que eles queriam vender era o último. Então, ao se criar essa oferta artificial aqui, eles ancoravam a decisão das pessoas para o certo. E quando você remove essa opção artificial, as pessoas conseguem comparar melhor essas duas opções e ver, não preciso de impresso, né? Pô, pela menos da metade do preço eu consigo só online. Então, veja como que, assim, mesmo que você, mesmo no contexto desse
desse experimento, que era estudantes universitários que, obviamente, são mais conectados do que a média da população. Mesmo assim, eles escolhiam a última proposta, porque essa opção aqui ancorava a decisão deles para a opção de baixo, não para a opção de cima. Porque essa daqui, essa opção, ela fala print subscription. Essa fala print and web subscription. Então, assim, óbvio que essa é melhor que essa. Então, eles forçam não, mas eles conduzem o seu cérebro a pensar em termos de escolher essas duas aqui, em vez de considerar a primeira, certo? E o resultado do experimento é muito óbvio, enfim, esse efeito era bastante forte no caso desse caso aí. O outro caso de baixo também foi um supermercado em Iowa. Assim, quando eles estavam começando a descobrir essa questão do ancoramento, né, um dos pesquisadores foi o Daniel Kahneman. Ele teve acesso a um dos primeiros dados, né, a respeito disso. Hoje em dia tem vários, mas era um supermercado em Iowa vendendo esse tomato soup aqui. E o supermercado descobriu que ele conseguia duplicar as vendas médias por pessoa, se eles dissessem que a pessoa só poderia comprar 12 desses tomato soups, porque a oferta era tão boa que você só pode levar 12 unidades. O que isso... Esse detalhezinho aqui, ou seja, se eles falassem só que havia 10% de desconto, vendia 2 vezes menos do que quando eles falaram que só tinham uma quantidade limitada por pessoa. Você está apelando a um outro bias psicológico, que é o scarcity bias, né, é o bias de que os seres humanos são aversos à perda, né, e pensam de maneira que, como se os recursos fossem escassos, né? Isso é uma consequência evolutiva, porque, assim, na maior parte da nossa história natural, os recursos foram escassos, e muito. Né? Mas hoje em dia nem tanto, assim. Na verdade, é bem menos do que as pessoas tendem a acreditar. Mas o nosso cérebro continua pensando da mesma forma. Então, assim, ao se criar essa escassez artificial aqui, ancoraram a decisão das pessoas de comprar mais do tomato soup, simplesmente porque havia ali um fator afetando a forma relativa como você toma a decisão, certo? Então, esse que é o principal coisa do ancoramento, é essa. Você toma decisões de forma relativa às informações que você tem no momento, ao seu contexto, etc. E não de forma absoluta, pensando, será que eu realmente preciso comprar mais de tomato soup? Será que eu gosto tanto de tomato soup assim? Eu, pessoalmente, detesto esse negócio. Eu com certeza, não faço parte do público-alvo do Campbell's, mas as pessoas que gostam, será que elas precisam de tanto tomato soup assim? E pensar, e existe um ditado, a grama do vizinho é sempre mais verde, né? É meio que isso, assim. Você toma decisão olhando a grama do vizinho em vez de no conjunto absoluto da sua situação. Será que você precisa daquela grama? Ou será que a sua não é tão boa quanto, só é diferente? Assim, você tem outros vegetais e tal. Alguns outros experimentos aqui. Esse aqui eu posso perguntar para vocês. Altura média. Pergunta simples. A altura média de um pinheiro, árvore pinheiro, é de mais ou menos que 81 metros? Tá? Pensa aí 5 segundos sobre essa resposta, sem consultar o Google, por favor. A ideia é que você né, eu estou te perguntando, considerando 81 metros, será que o pinheiro médio é maior ou menor que isso? E aí depois eu te faço uma outra pergunta. Qual que é o seu palpite sobre a altura do maior pinheiro do mundo? Okay? Então você considera um caso extremo. Qual que seria assim, a altura que você pensa aí agora, nesse momento? Bom, eu posso dizer que, sem esperar muito para colher os resultados, mas vocês com certeza já têm algum número na cabeça. Mantenha esse número na cabeça, anota aí, tá? A resposta para essas duas questões.
O que eu fiz aqui? Anotou? Anota aí, anota primeiro. Tá? Agora eu vou passar para a segunda parte. Esses 81 metros aqui ancoraram a sua resposta. Ok? Eu tenho certeza disso. Porque, assim, já fizeram vários experimentos a respeito disso. E se eu tivesse feito essa pergunta para você, sem você, assumindo que você não é um botânico ou naturalista que sabe, né, das estatísticas sobre pinheiros, assumindo que eu colocasse aqui 10 metros, a pergunta inicial, tá? Será que isso mudaria a sua resposta? E a resposta dos experimentos psicológicos em laboratório é sim, mudaria a sua resposta e mudaria drasticamente a sua resposta. Tá? Eu poderia ter perguntado qual é a altura média de um pinheiro, só isso. Eu poderia ter apagado isso aqui assim, desse jeito. Tá? E aí eu ficaria mais no aleatório, cada pessoa responderia de um jeito, eu tentaria comparar pinheiros com outras árvores que eles conhecem, mentalmente, né, na hora que eu fizer essa pergunta. Mas como eu ancorei, a maioria das pessoas vai responder entre metade e o dobro disso, de 10 metros, ou de 81 metros. A maioria. Certo? Agora, se depois dessas perguntas você olhasse no Google, você veria que o maior pinheiro do mundo já registrado tinha 83 metros. Ok? Então, a altura média de pinheiros, depende da espécie, né? Mas a altura média está em algo em torno entre 15 e 45 metros. Tá? Então, é bem menos do que essa ancoragem que eu dei aqui. Mas a sua resposta pode ser bem mais do que 15 metros, só porque eu ancorei ela. Ok? Então, essa técnica de ancoramento de resposta tá, é muito usada, assim, em enquetes. Eu sempre cito partidos políticos, porque eles realmente usam todas essas técnicas, assim, todas as formas de levar você a acreditar no que eles estão dizendo. Né? Então, assim, isso daqui é um exemplo super rápido e simples do ancoramento e super efetivo, tá? Muito efetivo. Isso é muito usado quando você quer ancorar a pessoa a comprar por um certo preço. Né? Como a Economist estava fazendo aqui. Okay? Então, assim, você cria situações em que você, isso daqui, na verdade, vale $1.000, mas eu só estou te cobrando cento e poucos porque eu quero que você compre mais coisa de mim depois, por exemplo. Certo? E você, sem outro referência, para você saber se aquilo realmente vale $1.000 ou não, você assume que aquilo vale, e mesmo que você seja um cara cético, você vai falar, não, deve valer 200. Por 100, talvez valha a pena comprar. Certo? Mesmo que você seja muito cético, você fala, não, isso não vale $1.000. Mas como o seu primeiro instinto não é de pensar, não, vale $10. Se a pessoa está dizendo que vale 1.000, você vai, mesmo que o seu primeiro instinto se for ser mais cético, você vai falar, não, é menos que isso, mas quanto menos que isso? Essa que é a questão, tá? Assim, você vê por exemplo, um político na TV, um debate, ele está o tempo inteiro tentando ancorar a sua opinião em relação a alguns fatos que ele diz. Né? Eu lembro de vários anos atrás, quando existia uma deputada do Espírito Santo chamada Rita Camargo, que ela era vice do Serra, numa das eleições, eu não lembro qual, 2010, não lembro. Mas em todos os debates ela falava insistentemente a palavra mulher. Tudo o que ela falava mulher. E, assim, batata. Qualquer resposta tinha a palavra mulher no meio. Porque ela estava tentando ancorar as mulheres a votarem nela, a votar no partido dela. No caso, na chapa dela, que era vice do Serra. Então, assim, é uma forma óbvia de tentar levar você a pensar com o ponto de referência mulher no meio, mesmo que não fosse o seu primeiro instinto. Né? Mesmo que você fosse ou não fosse mulher.
Não é porque eu sou homem, sabe? Não é o seu gênero que você não fica pensando o tempo inteiro sobre o seu gênero. Isso é só quando alguém ancora você a tentar, quando alguém estimula você a falar sobre o tema de igualdade de gêneros e tudo mais, né? Bom, o segundo exemplo aqui foi um outro experimento do Dan Ariely também, que é muito interessante. Ele propôs, inclusive, um experimento sobre mulheres, com mulheres, desculpa, não sobre mulheres, com mulheres, que ele pegou em laboratório diversas alunas, centenas, e pediu para que elas escolhessem o cara com quem elas gostariam de sair mais. Tá? Então, metade da população foi ofertada a condição A, e a outra metade da população a condição B. Tá? Na condição A, você tem dois sujeitos normais em A e B, e você tem uma opção no meio, que é o sujeito A meio desfigurado, meio feio, meio né, troncho. A condição B tem o oposto, tem o sujeito B meio desfigurado, né? Tem o sujeito A e B normais e o sujeito B meio desfigurado. Bom, qual foi a resposta, qual foi o resultado do experimento? O resultado do experimento foi o seguinte: a maioria das mulheres ofertadas na condição A escolheu escolheu o sujeito A, ok? Maioria, mas quando eu digo a maioria, tipo 60 e poucos por cento, eu não lembro exatamente a porcentagem, mas foi assim, bem mais que a metade, ok? E na condição B, 60 e poucos por cento escolheram o sujeito B, aqui, esse de baixo. Por quê? Na condição A, o menos A aqui estava ancorando você a escolher o A, porque a sua perspectiva de comparação, o seu frame of reference, quando você tem que escolher quem você acha mais bonito, de repente esses dois caras aqui são bem similares, mas esse aqui é meio errado. Então, o seu cérebro foca nessa opção aqui. Esse cara está ancorando você a escolher o sujeito A, ok? E o oposto acontece na condição B. Então, assim, mais um resultado, né, com a questão do ancoramento. Nesse caso, não é produto, não é gastar dinheiro, mas é mais uma decisão pessoal mesmo. E afeta mesmo. E, inclusive, o autor faz até uma brincadeira, né, que você deveria tomar cuidado com quem você sai para balada, né, porque você, na verdade, você gosta a opção mais ótima, digamos assim, é você sair com alguém que parece um pouco com você, mas é mais feio. Certo? Então, assim, é uma dica. Bom, e também, se alguém convidar você para sair, toma cuidado, né, se a pessoa leu esse livro. Bom, é isso sobre o ancoramento. É um fenômeno, assim, muito comum, e que pode ser realmente bastante efetivo quando você está vendendo qualquer coisa, ok? No caso dos meus games, a gente faz muito isso. Vou tentar achar aqui dos meus games não, né, dos games em geral de futebol. Tem um game chamado Game of War, vocês devem ter ouvido falar. Vou tentar mostrar uma imagem aqui para vocês. Inclusive, eu tenho uma imagem aqui eu tenho uma imagem na apresentação, mas eu vou tentar achar uma outra imagem aqui. Deixa eu ver. Deixa eu só mudar aqui o meu tela. Então, o Game of War, ele tem muitos packs diferentes, e alguns packs eles oferecem de forma temporária, né? Mas existe um jogo que é a interface dos packs normais, das compras normais, que você acessa aqui nesse botão Gold aqui, que existem um monte de opções ali, assim, tipo, desculpa, não é um monte de opções, mas são tipo 7 opções ou algo desse tipo.
E esses packs aqui, muitas vezes, eles têm o mesmo preço de outros packs que não tem nada, que só tem Gold, certo? E eles fazem de propósito, porque aí eles ancoram a sua decisão, eles fazem com que a sua decisão seja ancorada entre esse pack aqui e o pack porcaria que custa a mesma coisa. E não, a decisão não é mais sobre se você precisa desse pack, ou se você precisa desse silver aqui, ou se você precisa do speed up. A decisão é, bom, existe uma opção muito ruim, mas por que diabos eu compraria ela? É melhor comprar essa. Ok? Então, eles tiram o seu frame of reference dali, de forma a estimular você a comprar um outro pack. Voltando aqui da minha apresentação. Muito bem. O segundo bias é o Fundamental Attribution Error, FI. Basicamente é o seguinte, existe um exemplo que é muito usado, que é esse aqui do carro. Se um motorista fecha você no trânsito, ou se o motorista, né, faz uma barbeiragem, a maioria das pessoas, a primeira reação é essa daqui, crazy driver. Né? Né? Até xinga o cara, né? Às vezes você pode estar certo, o cara realmente é um idiota, mas existem, assim, fatores externos que podem fazer com que o cara esteja dirigindo daquela maneira, né? Então existem possibilidades. O motorista pode estar doente, ele pode estar com alguém dentro do carro que precisa ir para o hospital, ele precisa chegar rápido em algum lugar por causa de alguma emergência médica, né? Ou ele pode até ser no caso nos Estados Unidos, né, e aqui no Canadá, pode ser um policial à paisana e precisa chegar rápido, às vezes eles têm sirene. Há muito tempo atrás, o meu irmão, a mulher dele estava para ter a filha, né? E ele saiu dirigindo que nem um louco no Rio de Janeiro para chegar a tempo no hospital, mas assim, é porque realmente existia uma necessidade médica. Mas a maioria das pessoas, a primeira reação que você tem é atribuir, e é aí que o FI entra, você atribui um defeito interno a alguém ou a alguma coisa que, assim, baseado na ação que ele tá fazendo, e você ignora os fatores externos que podem estar fazendo com que aquela pessoa age daquela maneira, ok? Então, assim, o FI é muito usado em palestras sobre ver as coisas de forma mais positiva e tal, assim, né, autoajuda e tudo mais, mas é um fenômeno que, assim, você usa informações muito limitadas para tentar atribuir, essa que é a questão do FI, você tentar atribuir um defeito ou uma qualidade, às vezes, né, ou um motivo interno que, e muitas vezes não existe, a ação de alguma pessoa, ok? Então, é usado, em matéria de mercado, é usado extensivamente pela propaganda, né? Vou até dar uns exemplos aqui, mas para atribuir a empresas e marcas artificiais, que não são realmente, assim, objetivamente falando, não é o que o produto faz, mas é um valor, ou a propaganda está tentando colocar você a pensar de que existe uma qualidade inerente àquela marca. Eu vou colocar aqui alguns exemplos logo. Por exemplo, a Itaipava, existe uma qualidade inerente à marca, você tentando fazer com que você atribua, nesse caso, um valor positivo para os homens, pelo menos, a marca, né? Ou no chocolate prestígio ali da Nestlé e tudo mais, ou no Nescafé com o Roberto Carlos e tudo mais, o que o Nescafé tem a ver com Roberto Carlos e emoções em alto mar? Nada, zero. Mas é o que a propaganda tenta colocar. Assim, objetivamente falando, o que o Nescafé tem a ver com? Não tem nada a ver. Nescafé é um café instantâneo, certo? Mas é isso que
a propaganda tenta colocar você num contexto em que você atribui algo positivo, inerente, que não é o que a marca é, ou o que a pessoa é, né? No caso de está tentando vender alguém, né? Então a gente tem essa vulnerabilidade ao FAI porque a nossa mente tenta preencher os espaços em branco, certo? Então então assim, outro exemplo muito comum disso é jornalista, quando o jornalista escreve um artigo, um blog, às vezes ele tem uma motivação interna, mas às vezes não, às vezes às vezes as pessoas atribuem motivações do jornalista, né? É pago pelo governo, é pago pela oposição, etc, 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 que às vezes não é o fator, não é o que o jornalista é, ele está tentando colocar fatores ou discorrer sobre coisas que estão acontecendo, sobre os fatores externos, né? E as pessoas, o primeiro instinto de muitas pessoas, principalmente aquelas que comentam na internet, eu não sei porquê, as pessoas que menos pensam sobre as coisas são as que mais comentam, é impressionante. Então, assim, o primeiro instinto delas é atribuir um defeito àquela pessoa por estar falando um assunto do qual, né, alguma conclusão do qual elas discordam. Existe até uma falácia argumentativa, né, ad hominem, onde você tenta desacreditar o interlocutor em vez de desacreditar a informação. Então é baseado nisso, é baseado na nossa tendência a errar uma atribuição fundamental a respeito do objeto em questão. Okay? Então, como que você, por outro lado, se beneficia disso é como essas marcas fazem. Muitos gurus de web marketing argumentam que você deve fazer essas duas coisas aqui, newsletter e webinars, porque quando você faz um webinar, e o webinar é de graça, e o webinar, ele é uma coisa assim que eu acho que todo mundo que vai a um webinar, espera, um webinar de graça patrocinado por alguma empresa, espera que pelo menos metade do webinar, ou pelo menos é assim comigo, eu espero que pelo menos metade do webinar seja o cara tentando me vender alguma coisa. Né? Mas, por outro lado, o webinar, às vezes, ele realmente comunica conceitos e ferramentas e ideias úteis, né? Então você tenta associar, ao fazer o webinar, você tenta associar você mesmo a todas as coisas positivas e legais que você está falando no webinar que a pessoa precisa fazer, ok? Na vida dela ou no negócio dela. Você oferece conteúdo de graça, né? Então você coloca aí uma imagem de me fugiu a palavra aqui, desculpa. Uma imagem de generoso, né, com as informações. E, de certa forma, você está fazendo exatamente a mesma coisa que os outros produtos fazem, mas de forma mais barata. Né? Obviamente que fazer um cruzeiro com o Roberto Carlos é incrivelmente caro e seu público-alvo pode não ter nada a ver com isso. Como, com certeza, não terá no caso de games aí para vocês. Bom, então é isso do Fundamental Attribution Error. O próximo, Sunk Cost Fallacy, é um dos mais importantes, talvez até o mais importante. O Sunk Cost Fallacy, ele na verdade, ele é um mix de vieses que outros autores colocam como efeitos separados, né, efeitos em si mesmos separados. Loss aversion, commitment consistency, framing. O Daniel Kahneman fala de framing. O Dan Ariely fala mais sobre loss aversion e tal. Mas, basicamente, o sunk cost, ele é um efeito que acontece porque você se recusa a desistir de um investimento pelo simples fato em tempo, dinheiro ou paciência ou qualquer coisa, pelo simples fato de que você já investiu tanto nele. Isso chega a um ponto
de que as possibilidades futuras desse investimento já não compensam, assim, né, digamos assim, em termos de valor matemático, já não compensam mais o investimento, mas as pessoas insistem em não desistir de tal investimento. Então, alguns exemplos. Um dos mais citados é esse do ingresso. Né? Você gasta 100 reais ou dólares, whatever, no ingresso e ele não é reembolsável. Se você já gastou, tá? O ingresso está na sua mão, ok? A sua tendência, mesmo se estiver chovendo um horror, né, mesmo se tiver uma tempestade lá fora, você tem uma tendência muito grande a enfrentar o trânsito, a enfrentar a tempestade, mesmo que você saiba que ao fazer isso, você provavelmente vai perder a hora do evento. Porque simplesmente não vai dar tempo, porque a tempestade está muito ruim. Okay? Mas mesmo assim, as pessoas, né, em situações reais e hipotéticas, escolhem tentar ver o evento, porque esse ingresso, né, é um investimento que elas vão perder, entre aspas. Outra situação citada é se você já comprou ingresso, você está indo ver um filme, mas você fica doente, você fica gripado, por exemplo. A sua capacidade, mas assim, bastante gripado, então a sua capacidade de aproveitar o filme vai ser muito baixa, porque você está muito mal, certo? Mas mesmo assim, as pessoas têm, mesmo que, digamos assim, o valor em termos de diversão e aproveitamento de ver aquele filme nessas condições vai ser muito pior ou vai ser zero, mas ainda assim, porque você já fez o tal do investimento, você não quer perder o investimento. Certo? Então, duas charges aí que retratam bem essa. Why change now? We already wasted so much money, né? Isso acontece muito quando, assim, uma empresa investe, vamos dizer, uma empresa investe 1 milhão em num software novo de gestão, certo? Depois de investir 1 milhão e não reembolsáveis, né, esse é um custo que, assim, em economia, sunk cost, né, que é um custo que não, ele já está perdido, digamos assim. E a falácia vem do fato de que porque a empresa investiu 1 milhão, os diretores dessa empresa continuam insistindo que os funcionários tentem usar o sistema, mesmo se o sistema não está correspondendo às expectativas ou o sistema é difícil demais de usar. E isso é particularmente perigoso se o sistema é difícil de usar e caro de usar. Então, por exemplo, vamos dizer que você instala SAP, né, que é um investimento altíssimo em software de gestão, mas aí você também precisa, não é só o software, você precisa ter gente que saiba lidar com SAP, que é um sistema altamente técnico e difícil de lidar. Então, assim, você começa a incorrer em mais custos para treinar essas pessoas a usar o SAP, ok? Uma decisão racional a respeito disso vai considerar esses custos desde o começo, mas uma decisão não tão boa assim vai primeiro comprar o SAP e falar, não, agora a gente resolveu nosso problema de gestão, e aí só depois ver o quanto custa treinar as pessoas para aquilo, e às vezes é tanto quanto comprar o sistema, ou mais às vezes, né? Tem aquela história de que Linux não é de graça, é verdade, se você instala Linux, você precisa de gente que saiba lidar com Linux, ok? E isso não é de graça. Bom, então é o de graça que custa caro, sabe? Eu não tô advogando para você usar ou não o Linux, é só um fato. O Windows também é caro, se você tiver que ter administradores Windows e tal. É só que as pessoas estão mais acostumadas. Né? Bom, então tem essa outra charge aqui também, quando a pessoa está lendo um livro, né, que não está gostando, e mesmo assim continua até o fim do livro porque comprou o livro. Certo? Eu já tive eu mesmo já fiz isso algumas vezes, assim. O livro nem era lá grande coisa, eu insisti em ler todos os capítulos, porque, afinal de contas, o livro estava ali, né? Mas o problema é o seguinte, o problema do sunk cost é que o tempo que eu perdi
lendo um livro que não era mais tão relevante, é um tempo que eu poderia ter feito outra coisa, né? Mas o meu investimento inicial no livro foi forte o suficiente para que eu perdesse esse tempo nele, ok? Então, acho que tem alguns exemplos de como que isso é usado em games. Tá? Eu coloquei dois links aqui, um de um artigo, aliás, dois artigos, né? Esse blog aqui, inclusive, eu recomendo que, se vocês estiverem interessados nesses assuntos de falácia e viés cognitivos, recomendo que vocês assinem e vejam um podcast constantemente, tá? You Are Not So Smart. É muito bom. O cara fala de muita coisa, toda semana tem capítulo. E o Life Hack. Então, assim, são dois artigos aí para vocês verem um pouco mais sobre Sunk Cost Fallacy. Porque a ideia principal do Sunk Cost Fallacy pode ser usada em muitos contextos diferentes. Não é só em investimento financeiro, como eu disse, né? É em várias coisas. Investimento de relacionamento, qualquer investimento de tempo ou recurso que você possa aplicar pode incorrer em sunk cost fallacy se você não tomar cuidado. Então, alguns designs comuns em games que abusam disso mecânicas de appointment. Mecânicas de appointment é o seguinte: em Farmville, você planta essa plantinha aqui e ela vai levar 2 horas para crescer, para concluir. Ok. Depois de 2 horas, se você não voltar para o game naquela hora, a plantinha vai continuar ali e esse terreno aqui da plantinha não vai produzir mais nada, até você colher a plantinha, certo? Então, o que acontece? Para você, entre aspas, otimizar o seu tempo, você precisa, idealmente, voltar exatamente 2 horas depois, colher e plantar de novo. Essa seria a forma mais ótima de fazer. E a pressão psicológica de fazer isso, né, de obedecer ou de tornar, digamos assim, o seu hábito compatível com os timings que os appointments te dão, é o que faz com que as pessoas tenham aquela sensação de que estão perdendo tempo, sabe? Se eu não voltar para o game agora, se você conversar com alguém que está de jogo, e não precisa ser Farmville, pode ser Tribal Wars, pode ser qualquer jogo de builder, com estado permanente, né, tipo Game of War, eles falam, não, para otimizar eu preciso atacar às 3 horas da manhã, e aí eu construo tudo de novo, e aí às 7 da manhã eu posso atacar de novo. Eu tinha um amigo que estava super viciado em Tribal Wars, ele fazia exatamente isso. Aliás, era em trading. E assim, porque tem essa questão do costa, assim, se não voltar naquela hora, você está perdendo dinheiro e o seu investimento está lá parado sem você fazer nada, entendeu? Você já investiu em implantar aquilo ou construir aquilo outro e você precisa recuperar o seu custo daquilo. É assim que o seu cérebro pensa, certo? Então, a mecânica de appointment são um caso abusando aí da falácia de sunk cost. Sistemas de energia fazem a mesma coisa. Do ponto de vista, assim, se você gasta energia no jogo, sistema de energia é quando você tem uma barra de energia, né? Tipo Farmville mesmo, ele tem. Você tem uma barra de energia em que cada ação sua consome um pouco de energia, né? Cada construção, e aí você precisa esperar um certo tempo para recuperar energia para poder voltar a fazer ações. Puzzles and Dragons tem também. Cada vez que você entra numa dungeon, você gasta um pouco de energia. E esse sistema, ele é criado para 2 coisas, tá? Ele tem 2 objetivos no sistema de energia. O primeiro é limitar o seu consumo numa única sessão, porque o problema desses jogos, de alguns jogos free-to-play, vários deles, é que se você pudesse consumir todo o conteúdo sem nenhuma restrição, o conteúdo não duraria muito tempo. Tá? Mas o que o designer faz, ele cria esse sistema de energia para que você não consiga simplesmente fazer todas as dungeons num único dia em uma sessão de 15 horas de duração.
Não, você precisa voltar com você faz 3 dungeons, vamos dizer, depois dos invernos, 3, 4, e aí sua energia acaba, e aí para voltar a fazer, para voltar a entrar em outras dungeons, você precisa esperar um tempo. Então eles criam essa limitação artificial para que você torne aquele jogo um hábito na sua vida, certo? Porque a forma ótima de usar energia, e aí entra o sunk cost fallacy, é quando você gasta toda a sua energia, faz o máximo de dungeons possível naquele dia, e aí você espera 5 horas e volta 5 horas depois, pá, faz mais dungeon, ok? Porque aí a sua barra de energia encheu de novo, né? Então, é um sistema que tanto tenta fazer com que você tenha, digamos assim, um calendário durante o dia para jogar aquele jogo, né? Você sempre volta nos mesmos horários, esperando a energia recuperar, quanto também a questão do sunk cost, né? Que você precisa voltar para usar, digamos, a energia de forma ótima. O outro design também que usa sunk cost fallacy são as recompensas sequestradas. As recompensas sequestradas é o que faz o Puzzles and Dragons. Basicamente é assim, você tem uma dungeon, quando você entra numa dungeon, você tem, digamos, 4 ou 5 monstros, certo? E conforme você mata esses monstros, você acumula uma certa quantidade de recompensas. No caso do Puzzle and Dragons são ovos para achar novos monstros. Mas você acumula os ovos, só que você não ganhou os ovos, essa que é a questão. Você só ganha os ovos, você só digamos assim, tem direito a sacar a sua recompensa no momento em que você termina a dungeon. Mas só que, aí que está o detalhe, para terminar a dungeon, o último monstro é difícil pra caramba. Então, às vezes, o jogador tem recursos derrotando o último monstro do que os recursos que ele ganha nas recompensas. Tá? Às vezes isso acontece. Às vezes você começa a gastar com gemas em revives, né, em ressuscitações para tentar de novo naquele monstro, para não perder as recompensas que você acumulou até aquele momento. Tá? E às vezes isso passa do limite do racional e as pessoas continuam gastando até terminar a porcaria da dungeon, porque tem aquele bocado de ovos ali que elas podem achar alguma coisa. Então, é um design muito usado em eventos e tudo mais, quando você tem, por exemplo, um evento você sempre tem esse problema aqui. Você tem um evento no Game of War e você precisa completar uma certa quantidade de ataques até recuperar tudo, né? Ou você tem um evento em outros jogos, tipo Family Guy e tudo mais, Simpsons, onde você precisa completar um certo número de missões antes de destravar alguma coisa. E o sunk cost, ele entra no momento em que completar todas essas etapas para se ganhar uma recompensa final, ou a recompensa sequestrada, né, torna-se assim, um investimento de tempo tão grande que mesmo que se durante o processo se você parasse para pensar sobre aquilo racionalmente, você provavelmente concluiria que, cara, não vale a pena ficar gastando tanto tempo para esse negócio aqui, certo? Mas não, seu cérebro não consegue parar para pensar nisso. A forma como você pensa é: eu já gastei tanto tempo nesse evento ou nessa dungeon que é melhor terminar logo, né? E é exatamente essa falácia, quando não, é melhor eu continuar aqui porque eu já estou aqui mesmo e já gastei tanto dinheiro ou tempo ou ouro ou qualquer outro tipo de recurso, né? Ou sementes, etc. E finalmente uma forma também comum é se você faz uma oferta por tempo limitado que usa recursos acumulados. Então, assim, digamos que o seu jogo acumula ferro. Vamos dizer que você tem um recurso chamado ferro. Tem aqui no Game of War, ferro. E aí você acumula, vamos dizer que você tem essa quantidade que está na tela, 81 mil ferros, certo?
As coisas que você está construindo não requerem tanto ferro assim. Mas aí, o que o desenvolvedor faz é que durante uma semana específica, ou um fim de semana específico, você tem um novo item que você pode gastar 100 mil ferros, certo? Então, o que ele faz? Ele cria o designer cria uma surplus, né, um sobreestoque de ferro artificial, ou seja, ele cria um recurso que você acumula e que você não gasta tanto, assim, ou gasta pouco, e você continua acumulando aquilo, e aí ele faz um evento onde você pode gastar tudo que você acumulou e mais um pouco. E obviamente que esse mais um pouco, se você investir uma certa quantidade de gemas, né, no caso do Game of Thrones de ouro, você consegue ali, digamos assim, completar o custo. Então, esse, assim, é um exemplo de que você acumulou um certo recurso e você abre poucas janelas de oportunidade para a pessoa voltar, mas essas janelas de oportunidade, elas estão atreladas a ofertas de bundle packs, ofertas de extras de in-app purchases, né? Então, no momento que a pessoa volta para gastar o ferro dela, você oferece um bocado de coisa também. Então, o jeito de fazer com que a pessoa volte para o jogo, porque afinal de contas ela já acumulou tanto ferro, melhor gastar, né? Apesar de que nesse pensamento não entra, nessa forma de pensar, não entra uma consideração se vale a pena voltar para o jogo at all, né? Se vale a pena voltar para esse jogo ou não. Não. O que eles estimulam você a pensar não, vale a pena voltar porque você já tem todo esse investimento aqui em ferro acumulado, melhor gastar agora, né, cara? Então é isso que eles fazem, ok? Então esse sunk cost fallacy é muito importante, inclusive na vida de vocês, e investimentos ruins que vocês possam estar fazendo, que não apenas de dinheiro, né, mas qualquer coisa, que seria melhor e mais positivo você partir para outra, mas você continua insistindo naquilo. Às vezes pode ser tão simples quanto um livro, às vezes não. Ego depletion. Ego depletion é um conceito do Daniel Kahneman, naquele livro do Thinking Fast and Slow. Essa é uma teoria, se você procurar por Ego depletion, você vai achar o nome dele em toda parte. Basicamente é o seguinte, ele provou com experimentos em laboratório que o cérebro, quando ele precisa tomar decisões difíceis, e por decisão difícil, considera-se, por exemplo, problemas matemáticos, né? Se você oferece problemas do tipo, qual é a raiz quadrada de 4, é um problema relativamente fácil. Mas se você oferece qual é a raiz quadrada de 128, a maioria das pessoas já começa a parar assim, não, peraí, o quê? Então, se você começa um problema difícil, não precisa ser uma decisão na sua vida, life-changing. É simplesmente uma decisão que requer concentração e um pouco mais de pensamento, certo? E pode ser uma decisão que é uma decisão relativamente rápida, como um problema matemático, ou uma decisão que precisa se analisar os dados e tudo mais, como uma decisão de negócios, ok? Mas a questão é a seguinte, ele começa o capítulo desse livro, o capítulo sobre Ego depletion, citando um defensor público de Nova York, que um belo dia, ele chegou, uma bela noite, melhor dizendo, ele chegou no quarto dele do hotel, entrou num site de acompanhantes, certo? E tinha lá uma opção, chama estudante universitária, papapá, e gosta de sinuca, sei lá. Aí tinha Jéssica, que na verdade é uma mulher requintada e que gosta de restaurantes chiques e tudo mais. Então ele descreve 5 tipos diferentes de acompanhantes
E aí ele propõe assim, se você é um defensor público com alta exposição na mídia, você deveria escolher a acompanhante a acompanhante B, C, D ou a opção E, que seria tomar um banho frio e dormir, né? Ele cita, e ele faz essa pergunta porque esse é um caso real, o sujeito escolheu uma das acompanhantes e não tomar um banho frio e dormir, e escândalo e tudo mais, e, enfim, um escândalo político, né? E o sujeito caiu em desgraça, o casamento dele acabou e tudo mais. E ele era e, se não me engano, nesse caso específico era pior porque ele estava combatendo uma máfia estrangeira de prostituição, né? Que trazia imigrantes e tal para os Estados Unidos. E foi muito ruim, né? O cara combatendo um negócio desse vai lá e contrata uma acompanhante. Além de ser um cara casado, com filhos e tudo mais. Então, assim, e aí ele começa a pensar, bom, por que isso aconteceu? Aí ele entra na questão do ego depletion. O ego depletion fala o seguinte: todas as decisões difíceis que você toma durante o dia consomem uma quantidade de recurso, certo? Esse recurso especificamente é glucose. É um tipo de açúcar que o cérebro usa, né, para, digamos assim, alimentar a máquina de pensar dele, ok? Entre aspas. E foi inclusive comprovado em laboratório que existe de fato uma redução de glicose no sangue depois de expor os candidatos do experimento a uma série de decisões difíceis, ok? Inclusive tem uma outra parte do experimento onde ele propõe uma série de questões difíceis e aí dá um intervalo para a pessoa e para metade dos participantes oferece uma limonada com açúcar e metade uma limonada com aspartame, que é adoçante, mas não contém glucose. E aí a parte que pega a limonada com açúcar, sem saber, né, que eles não sabem, consegue tomar decisões difíceis melhores 30 minutos depois do que a outra metade. Tá? É uma coisa assim, é mind-blowing quando você lê um negócio desse. Mas é verdade. Então, assim, existe a força de vontade, digamos assim, do Willpower, e aí é aquele livro do Willpower, do Baumeister, quando a força de vontade é um conceito limitado. Você tem uma quantidade de força de vontade por dia. Essa que é a questão. Que você usa de forma X ou Y, mas que ela acaba. Ela acaba e precisa ser reabastecida, né? E aí, no livro do Willpower, ele cita aqui esse exemplo da corte de Israel. Eles fizeram um estudo nos anos, eu acho que foi nos anos 70. Existe um ditado no mundo dos advogados que diz assim: se você quiser inocentar o seu cliente, é melhor você conseguir a sua audiência logo depois do café da manhã do juiz, certo? E isso é verdade, e assim, esse ditado, né, essa crença, na verdade, ela é baseada em fatos, porque o que eles constataram é que entre os juízes que precisavam decidir se um réu continuava preso ou se ganhava liberdade condicional, né, parole, a quantidade de decisões favoráveis à liberdade condicional era maior se fosse mais próxima dos horários em que os juízes tomavam café ou almoçavam, ok? Quanto mais distantes desse horário, mais os juízes tendiam a negar a liberdade condicional, e isso é explicado pela teoria do ego depletion, porque cada decisão do juiz é uma decisão difícil, pode ser considerada uma decisão difícil, uma decisão que requer consumo de energia do cérebro. E quanto mais ele se aproxima, quanto mais ele se afasta do horário em que ele comeu, em que ele abasteceu, digamos assim, o cérebro dele, desculpa, sempre acontece comigo.
quanto mais ele se afasta desse horário, menos o cérebro dele está disposto a gastar glucose para avaliar os próximos casos, certo? E aí, o que acontece é que quando o cérebro cansa de tomar decisões, entre aspas, ele liga o modo automático. O modo automático, que é o que no livro do Thinking Fast and Slow chama de Sistema 1, o modo automático é quando assim, você usa padrões pré-estabelecidos na sua rede neural para tomar decisões mais instintivas ou menos arriscadas para sair de uma situação, quando o seu cérebro não quer pensar sobre aquela situação ou sobre aquele argumento. E nesse caso específico, os juízes tendiam a negar porque é mais seguro para eles, do ponto de vista de juiz, do ponto de vista de decisão, né, digamos assim, de status, se eles negarem a liberdade condicional, porque existe uma chance de que os presos que ganham liberdade condicional voltem a cometer crimes. Existe essa chance, embora seja bem menor do que as pessoas imaginam estatisticamente, mas existe essa chance. Então, assim, mesmo que ele avaliasse o caso com cuidado, existiria essa chance de qualquer forma. Essa chance existe no começo da manhã, no meio ou perto da hora do almoço. A chance de que cada detento volte a cometer crimes, estatisticamente é igual. Mas só que o cérebro dele, o cérebro do juiz, não está mais disposto a correr essa chance quando chega perto, quando ele está sem glucose, quando ele está com pouca energia, digamos assim. Ok? Então, tem essa charge aqui, né, que quanto mais o tempo passa, mais você quer comer os cookies, principalmente de quem está de dieta. E é verdade, inclusive ele cita no livro que o principal momento em que as dietas são burladas, né, em que as dietas vão para o espaço, digamos assim, é de noite, né? Quando a pessoa volta do trabalho, passou o dia inteiro de dieta, e aí, de noite, vê aquele cookie, vê aquele sorvete, né, passa em frente àquela pizzaria. Então, de noite é um problema crítico. É um momento crítico, digamos assim, para a dieta. E isso é suportado pela teoria da depletion. Então, como que isso é usado, né? Obviamente, há décadas, os supermercados e qualquer loja de varejo essencialmente usa esse conceito, mesmo que os marqueteiros por trás de colocar essas ofertas aqui, ou marqueteiros ou funcionários, né, da loja, não saibam nada sobre Daniel Kahneman ou Ego Depletion, eles sabem que se eles colocarem as porcarias aqui, né, os doces e tudo mais perto do caixa, vende mais do que se eles colocarem em outro lugar. Por que vende mais? Por que existe o conceito da compra compulsiva? Compra compulsiva acontece quando o seu cérebro não está mais disposto a tomar decisões difíceis e ele toma decisões automáticas, né? E no caso é muito fácil comprar esse tipo de porcaria como decisão automática. Você não está colocando na boca do caixa um carro, você não está colocando um computador, você está colocando um negócio que custa muito barato. Um negócio que custa R$10, R$5, né, R$3. Então não é, sabe, não é. Então você está mais do que disposto a pagar uma ninharia aqui por um, digamos assim, uma. Ai, meu Deus, fugiu a palavra de novo. Esqueci uma indulgência, né? Quando você uma pequena indulgência para você mesmo. E principalmente porque também tem o contexto de que como trata-se de glitch, a possibilidade de que o cérebro está ativamente procurando glicose quando ele precisa, de modo que se for doce, então nessa linha mesmo. Inclusive, isso pode sustentar assim, uma contra-argumentação de que então uma pessoa que tomando decisões difíceis deveria ficar comendo chocolate o dia inteiro, né? Mas aí o autor já inclusive pesquisou sobre se isso era verdade, e não
porque mesmo uma overdose de glucose no sistema não faz com que o cérebro, digamos assim, pense melhor ou tome decisões melhor, decisões difíceis mais frequentes. Não é assim que funciona. Né? Ela sai do sistema muito rápido e tal. Biologicamente não é assim que funciona. Se você comer o chocolate o dia inteiro, você não vai ficar com uma quantidade absurda de glucose o dia inteiro na corrente sanguínea. Mas também tem uma questão que, assim, a qualidade do alimento importa também. Então, esse tipo de alimento ele dá um boost, né? Mas é um boost muito rápido, de poucos minutos, e não é sustentável. A fonte de glucose sustentável são alimentos, verduras mesmo, frutas, vegetais e tal, porque eles demoram mais tempo para serem absorvidos, né? Para serem processados. E tempo é um fator crítico, ele precisa estar disponível na corrente sanguínea, não é só comer e esperar que daqui a 3 dias ainda faça efeito, não é assim que funciona. Então, trata sobre isso no livro, se alguém tiver, se vocês tiverem mais, o livro tem mais condição de responder isso que eu. Mas, enfim, voltando à questão do supermercado, você passou horas, às vezes, não sei se você foi fazer uma compra do mês, algo assim, mas você passou uma quantidade razoável de tempo já lá dentro do supermercado decidindo que leite você vai levar, que marca de arroz você vai levar, que marca disso, que marca de macarrão para as crianças, sabe? Se você vai comprar presunto ou não, será que tem queijo lá em casa? Eu compro mais queijo, etc, etc, etc. Então, o seu cérebro já passou um tempo ali tomando algumas decisões. E aí, o fato de que quando você chega na boca do caixa, é o momento em que você não aguenta mais e quer pagar e ir embora. E aí, nesse momento que você, entre aspas, não aguenta mais, é que eles oferecem as porcarias. Okay? O seu ego, o ego está depleted, né? Ele está desabastecido, e aí você toma decisões impulsivas. Okay? Muito usado também, eu falo aqui de upsell. Upsell é quando, assim, vamos supor que você queira contratar serviço de internet. Aí você liga para a NET, certo? Aí você passa por todo aquele processo. Se bem que para comprar é fácil, né? O problema é o suporte técnico. Né? Aí você passa por toda aquela maratona, né, no telefone. E aí, na hora de comprar, tem diversas opções, gigabyte, capacidade por mês, etc, etc, etc. Então você, tem que tomar a decisão ali na hora, tá? Não, eu quero. Tá, então vamos com esse pacote aqui. E aí, no momento que você entra um pouco mais na ligação, a atendente começa a te oferecer um zilhão de coisas, já percebeu isso? Não, tem esse pacote aqui que você tem direito a tantos filmes por mês, ou tem esse pacote que você ganha mais canais. Você não quer mais canais, você não tem criança, tudo mais, tudo mais. Então, quanto mais decisões você precisa tomar naquela ligação, maior é a sua tendência a aceitar qualquer extra que é oferecido depois. Tipo, não, você não quer um pacote do Big Brother e tal. Então, sabe-se disso e a ligação, né, de venda é estruturada para que o upsell aconteça no momento mais para o final, né? E aí você começa a comprar coisas que você não precisa, na verdade. E não apenas em em ligações telefônicas, mas porque ligação telefônica é fácil de ver porque é bem espaçado no tempo, né? É bem formulaico o negócio. Então é fácil de ver esse efeito sendo aplicado lá, sendo abusado lá. Mas qualquer questão que, assim, quando vamos supor que você vai comprar um carro. Comprar um carro é uma decisão extremamente difícil, ou deveria ser, porque é um negócio muito caro e a manutenção é absurdamente cara também. Então, na hora que você vai comprar um carro na concessionária, aí, sabe, tipo, primeiro você precisa escolher o modelo, ano, né, motor, o que mais você se preocupar, se tem CD, CD, né? Se tem, se tem som com entrada USB, se não tem, né, o que tem para-brisa automático, whatever, o que quer que seja importante para você, cor,
E aí, depois que você vê as coisas que são importantes para você, aí o cara começa a oferecer, oh, mas você não quer um banco de couro, você não quer um, né? Você não quer um freio ABS, você não quer um bagulho extra aqui. Então, são os upsells, né, que são oferecidos depois que você tomou as decisões mais difíceis. Okay? Em games, o que acontece é que, se você quiser abusar entre aspas, do fenômeno, você começa a oferecer ofertas depois de certas ações no jogo. Então, o sujeito, normalmente os games o que fazem que os games freemium, né? Quando você volta para o jogo, tem uma oferta lá. Mas agora também está se fazendo que, assim, quando você volta para o jogo, você começa a jogar, você faz um ataque, por exemplo, e aí depois que você faz uma certa quantidade de ações é que a oferta vem. Não é na hora que você entra no jogo. Porque na hora que você entra no jogo, você está, digamos assim, numa condição melhor em termos de willpower, de força de vontade, em termos de energia do cérebro. Mas depois de alguns combates e algumas decisões, você está numa situação mais vulnerável. Okay? E se você quiser evitar que um jogador use um recurso estupidamente, né, também existe isso no game, você oferece um recurso, tipo, digamos que o seu jogo tem uma quantidade, uma moeda universal, ouro, e você não quer que a pessoa gaste tudo em qualquer porcaria, porque ela precisa comprar uma arma para passar da dungeon que está no storyline, que está no meio da história. Né? Se esse é o caso, então você tem que tomar cuidado quais são os pontos onde você oferece essas lojas, tá? Para que a pessoa não possa comprar, não possa ser tão fácil assim comprar uma arma errada logo depois de uma dungeon difícil. Ok? Se isso é o que você quer fazer. É isso. Gamblers Fallacy. Bom, Gamblers Fallacy é muito abusado pela indústria de loterias. Né? Basicamente diz o seguinte. Existe uma tendência no cérebro humano de entender errado como que a aleatoriedade funciona. Como que a natureza do aleatório funciona. Porque a mente humana, ela tende a tentar ver as coisas como algo com uma natureza balanceada, ou seja, ela tende a ver uma aleatoriedade quando você fala para uma pessoa o que é aleatório, ela espera que se você jogar um dado de 6 faces, por exemplo, ela espera que se você tirar, você jogou três vezes o dado e tirou 3. Na mente humana, a aleatoriedade funciona mais como distribuição. Então, na verdade, seria como se você jogasse o dado 60 vezes e tirasse 10 vezes para cada resultado possível. 10 vezes 3, 10 vezes 2. E não apenas isso, mas como se cada vez que você jogasse um dado, por alguma lei natural, precisasse ser um resultado diferente da vez anterior. Certo? Então, você nos soa pouco natural se você jogar o dado 10 vezes e tirar 3, o valor 3 no dado, 10 vezes seguidas. Ok? E existe uma área da probabilidade chamada Law of Big Numbers, a lei dos números grandes, que se você fizer isso, que você de fato vai ter uma distribuição mais normal entre os seis diferentes resultados, entre esse 1 milhão de vezes, no fim das contas, tá? Porém, isso se aplica quando você está tratando de quantidades assim muito grandes de jogadas aleatórias. Na realidade, quando você está num espaço mais, digamos assim, da experiência humana, que são poucas jogadas, a possibilidade de que você vai tirar 10 vezes seguidas cara numa moeda é igual à possibilidade que você tira 5 vezes cara ou 5 vezes coroa, certo? Então, o que acontece é que, assim, por que existe essa dissonância entre o que a aleatoriedade realmente é, que é perfeitamente possível você tirar a cara 10 vezes seguidas aqui nesse exemplo, e o que a sua mente espera, a diferença entre essas duas coisas
é onde a indústria de loteria ganha dinheiro. Tá? Basicamente isso. A indústria de loteria e cassino, né? Então, existe uma crença, por exemplo, muito comum em jogadores de slot machine, como essa daqui, gente viciada em slot machine, que se você entra numa slot machine, começa a jogar ali, pá, né, roda, né, a manivela ali, número, jogada após jogada, moeda após moeda. Se você faz isso uma certa quantidade de vezes, se você insiste naquela máquina, entre aspas, você está, digamos assim, preparando o terreno, entre aspas, para você tirar o jackpot, que é o prêmio máximo. Então, existe a crença de que quanto mais eu jogar aqui nessa máquina, mais é a minha chance de eu chegar no jackpot. Assim como existe a crença de que quanto mais, se eu apostar na Mega Sena todo sorteio, eventualmente eu vou ganhar. Não vai. O negócio é todo estruturado, né, as probabilidades reais daquilo acontecer. Existe uma chance, sim, existe uma chance. Mas ela é tão baixa que ela é bem menor do que o valor que você está pagando por aquilo. Okay? Eu vou falar disso um pouco mais adiante. Mas o Gameless Fallacy, ele é usado nos jogos, por exemplo, esse jogo aqui de Slot Machine. Cada vez que você tira um resultado aqui, você ganha umas estrelinhas que aumentam esse nível aqui, certo? Essa barra aqui. Então, assim, cada vez que você tira um resultado melhor, você ganha um pouco mais de estrelinha. Isso é uma barra de XP normal, né? Como vários jogos, qualquer jogo de RPG. Mas o que isso acontece? Acontece que na mente do jogador de cassino, isso é uma indicação de que ele está avançando no jogo e, portanto, assim, seria a mente dele espera de que ele vai ganhar mais com o tempo. Ele vai ganhar mais porque a barra dele está aumentando e porque as chances dele estão aumentando. Certo? Isso é verdade? Não é verdade. Alguns jogos podem até, no sistema interno, né, dos jogadores, podem até criar sistemas que compensam, quanto mais você joga, mais você ganha. Mas, em termos gerais, essa ideia de que quanto mais você joga, mais você ganha, é falsa, e mesmo se no sistema existir algum fator que torna ela um pouco mais verdadeira, como nesse jogo aqui, perfeitamente possível que o game design implementasse um atributo interno que distorce a probabilidade em favor do jogador. Mas, mesmo se isso existir, não vai ser muito forte, porque se for muito forte, o jogo não faz dinheiro. E essa aqui é a verdade. Ok? Então, esse é o Gambler's Fallacy, que é conectado com o que eu vou falar aqui também, que é o Security Bias. Então, overchoice é um fenômeno observado muito no mundo moderno, assim, principalmente desde a década de 50, quando negócios como supermercados se tornam normais e tal. As pessoas, em geral, valorizam o fato de terem escolhas. Mas a verdade é que quanto mais escolhas, mais infeliz você pode se tornar. Porque mais difícil é fazer qualquer escolha, quanto mais escolhas você tem. Certo? Quando você vai no supermercado e vê algo assim na prateleira de suco, né, uma quantidade imensa de opções, o que a maioria das pessoas fazem é comprar sempre o mesmo suco, na verdade? Sempre compra o mesmo. Porque não precisa decidir, porque é aquilo que compra sempre. Certo? As pessoas, quando vão comprar um suco nessa condição aqui, elas não têm que decidir nada. Aliás, elas têm que decidir, mas elas procuram jeitos de não decidir. E é por isso que elas compram sempre a mesma coisa. Agora, se o seu objetivo é vender mais, né, fazer com que a pessoa compre outras marcas ou simplesmente compre mais com mais frequência, você quer reduzir o estresse da escolha. E essa que é a questão.
Em game design, isso é bastante relevante, eu acho, porque se você prover escolhas demais para o seu jogador, você faz com que uma parte deles desista do jogo. Simplesmente porque existe tantas escolhas que é impossível navegar ali, né? E isso faz com que os jogadores tendam a, ou simplesmente largam o jogo, ou adotem estratégias gerais que todo mundo usa, certo? Porque não precisam decidir ali dentro do sistema. Muito comum em card games, né? Em Hearthstone, né? E Magic, qualquer card game, você, no metagame, a pessoa... Esse chiado constante. Não sei de chiado constante. Não estou com chiado constante aqui. Não tem. Bom, não sei. Vou tentar terminar aqui, então. Bom, enfim, como eu estava dizendo, o overchoice, se você, quando você tem um sistema que provê tantas opções, as pessoas tendem a adotar o que, assim, poucas combinações possíveis, né? Em card games isso é muito... o card games é uma quantidade virtualmente infinita de opções em termos de deck building, mas as pessoas sempre tendem a usar os mesmos. E são poucos arquetipos, na verdade, eles tendem a usar. Simplesmente porque é muito difícil fazer essa decisão. Ok? Então, eu costumava comparar o menu do McDonald's com o menu do Girafas, né? McDonald's, obviamente, vende mais do que o Girafas, exceto talvez em Brasília, porque girafas é um fenômeno em Brasília, mas normalmente uma loja de McDonald's vende mais do que uma loja de girafas, e para mim não é acidente o fato de que uma loja de McDonald's, na verdade, tem menos opções do que uma loja de girafas. Tanto porque isso otimiza a produção, porque se você tem menos opções, estruturalmente a sua cozinha, né, não precisa ser tão variada e, portanto, o custo de manter a cozinha e o custo de tempo das pessoas é mais otimizado, né? Mas também a questão de que a escolha do consumidor não é assim, e, portanto, é mais fácil para o consumidor fazer uma escolha, é mais fácil também para o consumidor andar na fila e vir o próximo consumidor, certo? Então é mais rápido de servir. Então é isso, eu acho que é uma comparação assim, interessante, e no caso de games é meio que, principalmente nas ofertas de AIP, né, de ofertas dentro do jogo, né, compras dentro do jogo, você não abusar de prover várias opções para o jogador na hora de gastar dinheiro, prover algumas opções com ancoramento, né, que foi o outro efeito que eu falei antes, e inclusive eu até coloquei aqui, às vezes combinado com o efeito de ancoramento. Se você vai prover muitas opções, você na verdade vai fazer com que boa parte dessas opções sejam obviamente ruins de propósito, assim, ruins entre aspas, né? São ruins, são menos ótimas e são de propósito para que você ancore em outras opções, e essas opções que você realmente quer vender são poucas, não são tantas assim, e variam com o tempo também. Bom, Pick and Rule, esse eu acho importante, bastante inclusive, é um efeito observado, é uma teoria um pouco mais recente, mas é um efeito observado há algum tempo. Ele foi pela primeira vez observado nesses dados aqui, que são da década de 1910 ou 1920. Nessa época, já existia o exame de colonoscopia, né, que é um exame extremamente desagradável, e nessa época era mais desagradável, porque não existia anestesia. Então hoje você vai fazer colonoscopia, você só dorme e acorda, né, basicamente. E se alguém te acompanha, fala que você falou alguma coisa durante o exame, mas você quase nunca lembra de nada, porque existe anestesia. Mas antigamente não existia anestesia. Então,
os médicos sempre registram tudo que acontece, né, durante o exame, e esses dados ficaram dormentes ali numa gaveta, em qualquer lugar, por muito tempo, até que um psicólogo achou esses dados e começou a avaliar, a colocar em gráficos como que os pacientes viam a dor que eles estavam sentindo e como que eles avaliavam a experiência da colonoscopia depois que ela tinha terminado, certo? Depois que ela terminou, depois que ela acabou. Bom, para surpresa dos psicólogos, eles descobriram que um paciente A, aqui, esse paciente aqui, A, cuja colonoscopia durou cerca de 10 minutos e que teve picos intensos de dor e que, quando a colonoscopia terminou, a quantidade de dor ainda era intensa, esse paciente A avaliou o exame como um todo, né, o exame da colonoscopia, como mais doloroso do que o paciente B. O paciente B falou que eles tinham uma escala, né, que eles colocavam o nível de dor, e o paciente B disse que o exame foi menos doloroso do que o paciente A disse. Só que o paciente B passou muito mais tempo no exame. Ele passou 25 minutos no exame. Tá? E teve picos de dor tão intensos quanto o paciente A. Mas qual que foi a diferença do paciente B? A diferença é que, com o tempo, a dor diminuiu, mas principalmente no momento que o exame terminou, aqui aos 25 minutos mais ou menos, a dor era muito mais baixa. Certo? Então, o julgamento que ele teve após o exame foi muito mais baseado na forma como a experiência terminou do que na quantidade total de dor, que é representada por essa achura aqui, que ele sentiu no exame inteiro. E ao constatar esse fenômeno, sugeriu-se então que, na verdade, o que acontece é porque a mente humana ela não avalia a experiência em um evento ou qualquer experiência específica com informação detalhada sobre o que aconteceu em cada momento daquela experiência. A mente humana avalia a partir dos picos da experiência e das informações mais imediatas no momento que ela terminou. Porque quando a experiência se conclui, né, quando você termina de ver um filme, quando você, né, foi num concerto, terminou de ver o show e tudo mais, as informações sobre como aquilo terminou no fim são muito mais frescas na sua mente. Então, quando o cérebro consolida, a experiência terminou, aquelas informações são mais frescas do que o que aconteceu no começo do show, por exemplo. Ok? Então, descobriu-se que mais importante, mesmo que se a sua experiência envolver algum nível de dor ou algum nível de desconforto, como games às vezes envolvem, né? Muitas vezes, porque afinal de contas você morre, você tudo se dado, o time adversário ganha, você perde a partida e tal. Isso acontece, né? É normal. Mas a importância do pick and rule para game design é que isso pode acontecer. Isso pode acontecer e pode ser parte do seu gameplay, e isso é ok. Mas você quer terminar a experiência do jogador naquele momento. No momento que o jogador desliga o videogame ou o mobile ou o PC ou tudo mais, no momento que ele desiste, que os últimos minutos dele dentro do jogo foram de experiências boas, com recompensas e promoções e etc. Ok? Porque aí a avaliação dele daquela experiência, daquela sessão de jogo, vai ser melhor do que seria se ele terminar a experiência num pico baixo aqui de satisfação. Então, como que você faz isso dentro do jogo? É mais difícil fazer do que falar, porque você não tem como saber quando, normalmente, você não tem como saber, você não tem nenhum atributo na programação ou em qualquer lugar que possa dizer o jogador está para terminar a sessão. Não existe, porque
a quantidade de minutos numa sessão pode variar muito, né? Especialmente se for jogo mobile. As pessoas têm sessões mais longas em mobile do que a gente imagina, mas as pessoas que são comprometidas com o jogo, né? Mas varia muito, às vezes é 2 minutos, às vezes é 30 e tudo mais. Então é mais difícil de fazer do que parece, prever exatamente quando que a sessão vai terminar. Então o que se faz com duas abordagens. Primeiro, assim, se você está sendo derrotado, e se você é derrotado por X vezes seguidas, o jogo abre alguma possibilidade ou alguma recompensa nova, ou reduz a dificuldade, ou abre um evento novo, para que você vá lá e seja mais fácil, você fique feliz, você tenha a oportunidade de terminar a sessão com uma experiência melhor, ou então você pode também, estatisticamente, quando você já passou um tempo com o jogo live e tal, você sabe mais ou menos a duração da sessão média, certo? Quando você consulta os seus analytics, você consegue ver a quantidade de tempo que os jogadores estão passando no jogo, em média por sessão, e aí você mais ou menos alveja, né, com as suas features novas, você fala assim, em média minha sessão dura 7 minutos. Então, eu vou projetar, digamos, vou fazer o design da sessão dos meus jogadores para que toda a dor aconteça nos primeiros 6, 5 minutos e nos últimos 3, 2, 1 minuto, ele possa ter mais recompensas, assim, as recompensas acontecem nesse momento, certo? Então, é uma consideração a ser feita no seu game design. E também qualquer experiência que você vai criar, mesmo fora de games e tudo mais, qualquer coisa que você vai vender. E, finalmente, Security Bias, o Zero Risk Bias, derivado de um... o bias é o seguinte. Existiu um experimento aqui com pais, tá, sobre hipotéticos inseticidas. Que não existe, na verdade, mas que, enfim, eles pegaram os pais, botaram no laboratório e fizeram perguntas sobre inseticidas. Todos os pais, quando usam inseticida, se preocupam com o efeito do inseticida nas crianças. Tá? Isso é natural. Mas o que eles fizeram é o seguinte, eles colocaram algumas ofertas hipotéticas e falaram assim, esse inseticida aqui, ele reduz, existe uma chance de 2% de que qualquer vez que você use o seu inseticida, a sua criança pegue esse tipo de síndrome aqui, ou de infecção, devido a um componente do inseticida. Esse inseticida novo aqui que a gente está lançando, reduz essa chance para 1%. Ok? E aí eles falaram assim, e aí perguntaram, quanto que você pagaria a mais? E o inseticida, no caso, custava $3,5 no experimento, né? E os pais se propuseram a pagar até $4 e pouco, 4,20. Então, um aumento aí de 30%. Porém, quando fizeram isso com outro grupo de pais, falaram assim, existe uma chance de 1% normalmente, de que a sua criança vá pegar esse tipo de infecção. Mas esse produto novo aqui, esse nosso que a gente está lançando, reduz essa chance para 0. Essa chance não existe mais. Quanto mais você se dispõe a pagar por esse produto? O resultado foi mais de 2 vezes. Tá? O inseticida custava na teoria 3,5, e o resultado final do que os pais responderam foi $7,20, algo desse tipo. Por quê? A redução, veja bem, matematicamente falando, a redução de 2% para 1%, ela é relativamente maior do que a de 1% para 0%. Tá? Porque aqui você está reduzindo, se existe uma chance de 2%, existe uma chance de sucesso de 98%. Então você está aumentando, se você aumenta de 98% para 99%, o acréscimo de 98 mais 1, 99, tá? Se você pegar esse 1 e dividir por 98,
o que esse 1 representa no conjunto de 98 é maior do que se você pegar esse 1 e dividir por 99, certo? É um pouco maior. Então, em termos matemáticos, o efeito de redução do inseticida que reduziria de 2% para 1%, é mais eficiente, é melhor do que o efeito de 1% para 0%. Porém, isso matematicamente falando, porém a gente tem na nossa cabeça o risk aversion, o loss aversion, que é uma coisa que evoluiu com a gente, porque se na savana você tivesse que decidir entre uma chance de 1% e 0% de... desculpa, uma chance de 99% ou de 100% de ficar vivo, obviamente 100% é melhor, porque se você morrer, não existe mais nenhuma opção. Certo? Então, assim, do ponto de vista de sobrevivência, faz sentido você preferir o 0% sempre. O problema disso é que isso funciona para a sobrevivência, mas quando se trata de, por exemplo, otimizar seus investimentos, não. Porque aí não existe... você está usando uma mente projetada para a sobrevivência pura e simples para um outro contexto onde ela não está envolvida. Okay? E esse contexto é onde a indústria de seguros e loteria, que é esse cara aqui, expected value. Okay? Vou contar agora para vocês como que a indústria de seguro faz dinheiro. Tá? O fundamento. Tá? E, obviamente que tem diversas coisas envolvidas aí. Vamos supor que você vai contratar um seguro de um carro. Okay? Então vamos supor que o seu carro custa 30 mil. Existe uma chance, todo dia quando você sai com o seu carro, vamos dizer todo mês, tá? Existe uma chance por mês de que você vai bater o seu carro e dar perda total. Ok? Esperamos todos que você sobreviva, obviamente. Mas existe uma chance estatística que assim, é possível medir isso com dados que vêm do governo e tudo mais. Tá? E vamos dizer que essa chance é de 1%. Vamos dizer. Existe uma chance de 1% de que durante os 30 dias de um mês, em um desses dias, você bate seu carro e um acidente grave acontece. Né, que você perde todo o investimento de 30 mil reais. Tudo, você perde tudo. Quanto que é o valor esperado dessa equação? O valor esperado dessa equação é 300. Ok? Então, assim, se você fosse contratar um seguro contra perda total, esse seria o valor justo. Esse aqui seria o valor justo. Caso a chance seja mesmo de 1%. Porque eu acho que a chance é maior que isso, a chance real. É 0 ponto alguma coisa. Tá? Mas digamos que seja só para facilitar o cálculo aqui, tá bom? Esse seria o valor justo, digamos assim. Justo não, o valor exato, digamos assim. Certo? Porém, não é isso que eles cobram de você. Se o seu seguro vai custar 600, com certeza. Tá? Vai custar pelo menos o dobro do valor esperado. Quando não, muito mais do que isso. Okay? E é assim que o seguro ganha dinheiro, porque eles usam um fenômeno estatístico que é muito bem entendido, né? Um fenômeno probabilístico que é muito bem entendido matematicamente falando, para vender algo que a sua mente quer, que é o seguro completo, 0% de risco. E em nome de pagar 0% de risco, em vez de 1% de risco, você se dispõe a pagar muito mais do que matematicamente aquilo valeria. Okay? Isso é a mesma coisa em loteria, a mesma coisa. Em loteria, se usa também o valor esperado. Vamos dizer que você tem aqui 1 milhão, que é o preço. 1 milhão.
A chance de você ganhar 1 milhão em um bilhete qualquer, na real, vai ser, vamos dizer que seria 0,1%. Só para simplificar aqui. Tá, ok. Vai dar, isso aqui vai dar 1.000. Não, 0,1% é muito. Vou botar 0,01%, vai dar 10. Certo. Então, vou botar aqui o sinalzinho só para ficar claro. Se existe essa loteria aqui que paga 1 milhão... Eu estou fazendo esse cálculo certo, só um minuto. Se existe essa loteria que paga 1 milhão e que a chance de ganhar é 0,01%, tá? O valor esperado de um ticket para esse prêmio seria de 10 reais. Porque seria o valor justo, digamos assim. Porque é 1 milhão vezes 0,001%. Okay? Eu vou só confirmar aqui o cálculo, porque esses zeros às vezes são... Constante. Não quero falar bobagem aqui. Não, é isso mesmo, é 10. Então, se você está fazendo esse prêmio, o valor justo de pagar por esse ticket seria $10 ou 10 reais. Mas o que eles cobram é 20. É uma telecena, digamos assim. Okay? Então, pensa o seguinte, se a Mega Sena pagou 200 milhões, na verdade, normalmente paga menos, né? Vamos dizer que a Mega Sena paga normalmente 20 milhões. Qual que é essa chance aqui para que esse valor seja tal que, vamos dizer aqui, 20 milhões vezes x, desculpa, vezes x% igual a y, justo, mais que, no fim das contas, quando você vai lá na caixa, na lotérica, você paga 3 reais. O último, não sei se é 3 ou se aumentar. A última vez que eu fiz, eu falei 3. Assim, para que isso seja, digamos assim, tenha uma margem de lucro grande, digamos que o justo seria 1,5. Tá? Às vezes menos que isso, seria 1. Vou dizer assim. Qual que é essa chance aqui? 20 milhões vezes algum por cento aqui ser R$1. Qual que é a chance, cara? É ridiculamente baixa. Ok? Existe mais chance de você, do seu carro, se você estacionar o carro na rua, existe uma chance maior de que um meteorito acerte ele do que você ganhar na Mega Sena. E literalmente. O meteorito, assim, não é aquele que destrói dinossauros. Estou falando dos meteoritos que caem na Terra normalmente, que são pequenos, né? São pedras bem pequenas. E isso acontece, inclusive eu vi uma matéria uma vez de um carro amassado, assim, tal, o meteorito caiu nele. E é interessante porque, assim, é uma probabilidade muito baixa, mas as pessoas acham que é possível ganhar e tal. E se você ganha, né? O Gamblers fala, se você apostar de novo, você ganha e tal. Não ganha. E o Security Bias, ele é o oposto disso, porque assim, desculpa, não é o oposto, ele é a mesma coisa, mas normalmente ele é aplicado em contextos negativos, ou seja, você quer chegar ao 0% de risco. No caso da Mega Sena, quando a pessoa aposta num negócio desse aqui,
é a porcentagem que é muito baixa, mas que o seu cérebro ignora, porque tão baixa que o seu cérebro é tão baixa que o seu cérebro já passa a pensar, não, mas existe a chance, e assim, de uma forma meio abstrata, entendeu? Isso também é observado, eu coloquei aqui, quando optava, desculpa, no caso da consequência ser boa, as expectativas são irrealistas quando as chances são tão baixas quanto 1%, 2%, ou no caso da Mega Sena, ridiculamente baixo em termos de percentual. Então, assim, nesse caso aqui, existe no livro, um dos livros que fala sobre o Security Bias, eu esqueci do qual dos três, mas um dos três fala, ele fala assim que é aquela história de que tem um paciente com câncer terminal e que o médico diz, não, sabe, que não tem mais jeito e que a possibilidade do paciente se curar é muito baixa, de 1%. Mas se existe essa possibilidade, porque na literatura médica existem esses pacientes que realmente, contra todas as probabilidades, eles se recuperam, a família passa a acreditar naquilo como se fosse algo com uma chance muito maior do que matematicamente é. Então, assim, quando você quer uma consequência boa, mesmo que o seu projeto tenha 2% de chance de funcionar, você ainda acha que pode fazer funcionar. Quando a consequência é ruim, se existe 2% de chance de falhar tudo, você não quer esses 2% de chance, você quer achar um jeito de ter 0% de chance. Ok? Então, no range de possibilidades entre, digamos assim, 98% e 100% e 2%, a mente humana falha em entender quais são as consequências de uma probabilidade decimal, digamos assim. Okay? Então é isso sobre o valor esperado. Ele está presente tanto nesse bias aqui, quanto no bias do Gambler Fallacy. Né? Se vocês puderem observar. Então é isso. Esse era o último que eu ia falar. Esse aqui também é chamado de embora nesse caso seja mais sobre esse estudo do inseticida aqui, né, sobre seguros em vez de loterias. Loterias, você pode pensar que essa questão das loterias que eu acabei de falar, do Spectrum Value em loterias, é na verdade o oposto do que os seguros fazem, em termos de... o seguro evita que você perca e a loteria vende que você pode ganhar. Mas os dois funcionam no mesmo princípio matemático, digamos assim. Okay? E é por isso que eles fazem dinheiro, porque a gente não consegue entender isso tão facilmente. Okay? Então é isso para a minha aula de hoje. O Paulo falou que estava tendo um chiado, mas eu não tenho nenhum chiado aqui. Deve ser um microfone. Eu devia ter usado o microfone bom, foi esse aqui que eu quebrei, infelizmente. Deixa eu voltar aqui para mim. O microfone bom que eu tinha era esse aqui, e aí eu fui para o espaço. Então eu usei o microfone do laptop, que não é tão bom, mas acho que deu para passar pelo menos os conceitos. Se vocês tiverem alguma dúvida, especificamente essa aula eu não vou colocar no exercício, porque ela é realmente mais para entender esses bias, e exercícios específicos demandariam uma aula, acho que demandaria aula específica sobre cada um, citando mais casos dos livros e tudo mais. E seria meio que assim, sabe, responda isso, é só você achar um parágrafo do livro que fala. Então, espero que tenha sido útil. De novo, recomendo a leitura dos 3 livros. São 2 melhores livros que eu já li, desses 3. Pode começar com o do Dan Ariely, que é mais fácil, mais rápido também. E a linguagem dele também é mais fácil. Então é isso. Vou esperar as perguntas, mas se vocês não tiverem nenhuma. Existem
diversos outros bias, inclusive, tá? Se entrar na página da Wikipedia, tem vários. Mas eu achei que esses eram mais práticos, porque tem vários que são bem, assim, são muito interessantes, mas do ponto de vista de fazer um game, ou fazer o que a gente está fazendo aqui, não eram muito aplicáveis, não diretamente aplicáveis, né? Então, só para dar exemplos aqui, eu tenho aberto, não tenho. Então, deixa eu ver aqui. Congruence, ambiguity, loss aversion, por exemplo. Loss aversion, ele o endowment effect, que também é outro nome. Loss aversion basicamente diz que a gente valoriza mais a possibilidade, a gente valoriza mais no nosso cérebro a possibilidade de perder do que a possibilidade de ganhar. E isso tem consequências profundas, mas eu acho, mas a teoria do Sam Costa agrega essa questão do loss aversion, então achei que era mais prático de passar. Bom, não vi nenhuma pergunta aqui, então obrigado pelo tempo aí de vocês e espero que tenha sido útil. Eu acho que eu vou postar os links vou postar a apresentação lá e aí vai ter os links para os livros. Então, falou!